Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos mais uma vez aqui de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos iniciar o nosso assunto sobre o governo de Getúlio Vargas, conhecido como Era Vargas, que foi dividido em 3 fases. Mas na nossa aula de hoje específica, vamos entender o governo provisório, como ele aconteceu, como ele sucedeu, qual os movimentos realizados com ele, consequências, ações dentro desse governo, ou seja, dentro do período Vargas, que está relacionado a que fatos, a que anos? De 1930 a 1937, ou seja, o período do governo provisório do presidente Getúlio Vargas. Então, a gente tem aqui como informações da nossa aula de hoje. Vamos lá prestar atenção. A Era Vargas, seu governo, em 3 fases, 3 períodos, foi de 1930 a 1945. Mais especificamente, hoje vamos estudar apenas uma era, a primeira fase. Quais foram os fatos anteriores, o que aconteceu antes de Getúlio Vargas assumir? Tivemos, no período de 1920, a crise econômica de 29, que abalou não só a economia dos Estados Unidos, mas sim de países que faziam parcerias comerciais com eles. Um desses países, o Brasil, onde teve grandes prejuízos na questão do café, assunto esse que a gente já estudou em aulas anteriores. Crise de 29, crise econômica na Bolsa de Nova York, Bolsa Americana. Estados Unidos retira dos países europeus os bancos, fecha totalmente e retira, deixa de fazer empréstimos e ajudar os países europeus a se restabelecer economicamente, pois os Estados Unidos, nesse momento da crise de 29, precisa se restabelecer internamente o seu território. Então, antes da era de Getúlio Vargas, tivemos essa crise econômica que abalou Estados Unidos, países europeus e o Brasil. Era Vargas, o povo descontente com a política da República Velha, conhecida também como Primeira República ou República Oligárquica, pressionava para a abertura de uma nova política contra a corrupção eleitoral, o famoso voto do cabresto, que excluía os grupos urbanos. O que era esse voto do cabresto? Nem todos da classe social poderiam votar. Mulheres não votavam, os homens não era qualquer classe do gênero masculino que poderia votar. Por exemplo, só poderia votar aqueles que soubessem ler, aqueles que soubessem escrever, que tivessem poder aquisitivo de classe média para cima, não tivesse poder aquisitivo de uma classe média comparada com a baixa, não votaria. Então, era uma questão, vamos dizer assim, já de discriminação, não só com as mulheres, que elas não tinham direito de votar, mas também propriamente com os homens, dependendo da sua classe social. Aumento do custo de vida por conta da crise de 29. O custo de vida no Brasil ficou mais caro, ficou mais alto por conta da desvalorização da moeda e a valorização dos produtos de exportação, de importação e exportação, desejo de voto direto e secreto nas eleições, porque nesse momento o voto ele não era direto, ele era indireto. O povo que votava, muitos deles votavam no candidato, vamos dizer assim, que os seus donos, os seus patrões, que os fazendeiros determinavam. O voto do cabresto exatamente era isso. Você tinha que votar em quem o seu patrão determinava, em quem o seu chefe, em quem o fazendeiro determinava. E você era o quê? Fiscalizado para ver se você realmente estava votando. Durante esse período tivemos as manifestações do tenentismo, exatamente por conta dos coronéis, dos tenentes, que tinha a imposição sobre a sociedade, sobre a classe mais pobre e desfavorecida.
os 18 fortes de Copacabana, Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, Revolução de 1924 em São Paulo. Olha as coisas que aconteceram antes de Getúlio Vargas assumir. Coluna Prestes, de 24 a 27, Miguel Costa e Luiz Prestes, 24 quilômetros. Conscientizar o povo de ir contra a estrutura política, venceu todas as batalhas, mas o povo permaneceu apático, ou seja, quem sempre se beneficiou antes de Getúlio Vargas, tivemos Coluna Prestes, como um dos governantes do Brasil, mas que só beneficiava a elite, só beneficiava a burguesia, e o povo sempre continuava sofrendo as grandes consequências. E a partir dessas consequências, Getúlio Vargas assume o governo do Brasil em 1930, ficando até 1934, ou seja, um governo que durou 4 anos. Lembrando que o governo de Vargas teve 3 fases, 3 períodos. Esse foi o primeiro período, chamado de governo provisório, onde constituía de uma lei orgânica que dava plenos poderes, suspendia a Constituição e dissolvia todos os legislativos do país. Os governadores, substituídos por interventores federais nos poderes executivos e legislativos, passaram a ser subordinados ao governo federal. E quem seria o governo federal nesse momento, de 1930 a 1934? Getúlio Vargas. Então, mais uma vez, Getúlio Vargas assume o poder num governo provisório, através de uma lei orgânica que suspende a Constituição, acaba dissolvendo todos os direitos legislativos, tirando do poder o executivo e o legislativo, e todos nesse momento, todos os governadores do Brasil, do nosso país, deveriam ser subordinados ao governo federal, que nesse momento o governo federal, a autoridade maior era Getúlio Vargas. Diante dessas situações, desses acontecimentos, vamos observar aqui, ó, o que tem no seu livro. Temos aqui o espelho da página para vocês. Vargas no poder, governo provisório. Governo provisório instituído após a vitória do movimento, era formado por representantes das elites estaduais vitoriosas e por militares que apoiavam o movimento, em particular as lideranças do tenentismo. Getúlio Vargas procurou governar mantendo um certo equilíbrio entre esses dois setores. Quais os dois setores? A elite, os tenentistas, os militares, ou seja, tendo o apoio deles, o seu governo iria prosperar. Um exemplo do que Getúlio Vargas fez foi, ele nomeou interventores nos estados, ou seja, esses interventores, a maioria deles eram militares, e eles tinham como objetivo organizar o território, fiscalizar e ajudar a governar. Então, o interventor de cada estado, por sua vez, nomeava os prefeitos de cada município. Então, um ia nomeando o outro, mas sempre dando, vamos dizer assim, satisfação, sempre esclarecendo tudo que fosse decidir, todas as suas ações ao governo geral, que no caso era Getúlio Vargas. Essa política de intervenção despertou resistência, principalmente em um estado. Que estado foi esse? São Paulo, onde a elite paulista colocava à margem do poder central a luta por novas eleições para a presidência da República, porque Getúlio Vargas, na primeira fase, de 1930 a 1934, ele assumiu o poder de uma forma provisória, através de uma lei orgânica. Ele não foi eleito pelo povo, não teve uma votação direta. Foi, vamos dizer assim, uma ação de improviso, para que naquele momento o Brasil não ficasse sem governante.
A mais importante exigência do movimento era a elaboração de uma nova Constituição para o nosso país, ou seja, para o Brasil. Em 9 de julho de 1932, começou em São Paulo uma reação militar contra o governo federal, ou seja, a população de São Paulo, a elite de São Paulo, os fazendeiros de São Paulo, não satisfeitos, começaram a agir contra o governo federal, que no caso era Getúlio Vargas, que ficou conhecido esse movimento como Revolução Constitucionalista de 1932. Após 3 meses de guerra, a Força Pública Paulista assinou a rendição, ou seja, eles se renderam. Na visão das lideranças paulistas, a derrota militar se transformou em uma vitória política, pois, no ano seguinte, com a convocação das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a nomeação de um paulista como interventor do Estado de São Paulo. Olha só, por que São Paulo recuou nesse conflito com o governo geral, que era Getúlio Vargas? Porque estava próximo de uma eleição acontecer e que eles queriam ter representantes. Então, para que isso acontecesse, eles recuaram, se renderam ao conflito. E diante dessas ações, ocorreu uma Constituição no ano de 1934. O que essa Constituição mencionava? Vamos observar. Os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte se iniciaram em novembro de 33. Entre os 254 constituintes eleitos, ou seja, entre os políticos eleitos, estava uma mulher, uma médica paulista, que era Carlota Pereira de Queiroz. A participação de uma deputada mulher nos trabalhos da Assembleia foi algo inédito e significou um reforço na luta pelos direitos das mulheres de votarem. Elas poderiam se candidatar, mas elas não poderiam votar. E as mulheres, a partir desse momento, começaram a ter força dentro da política. Em julho de 1934, depois de longos debates, longas discussões, a Constituição foi promulgada. O que isso significa? Ela foi concluída. A nova lei apresentou muitos avanços democráticos em relação à Constituição anterior. No sistema eleitoral, por exemplo, ela instituiu o voto secreto e extensivo à mulher que exercia função pública remunerada. Olha as mulheres passando a ter voz, as mulheres passando a ter direito, além do voto secreto, que ninguém precisava saber em quem você estava votando. Já na educação, foi estabelecido o ensino primário, integral, gratuito e obrigatório, e tornou o ensino religioso facultativo nas escolas públicas, a ser ministrado de acordo com a confissão religiosa da família. O que isso significa? Que nesse momento a educação no Brasil passaria a ter as instituições públicas, ou seja, as escolas públicas. Nenhum aluno precisava pagar nenhum tipo de mensalidade. O ensino religioso ele era facultativo, ou seja, o aluno só assistia à aula se ele quisesse, porque o Brasil ele é um estado laico, ou seja, não tem religião definida, a população pode praticar a religião que quiser. Então, dessa forma, se a escola era católica e tinha um aluno evangélico, esse aluno ele não era obrigado a assistir à disciplina de religião, era facultativo. E a família, no ato da matrícula do aluno, deveria informar qual a religião que ele exercia, que ele praticava. Já na área dos direitos sociais, ou seja, os direitos da população, as inovações elas foram ainda maiores. A Constituição de 34 proibiu a diferença salarial entre homens e mulheres que exerciam a mesma função. Então, o que isso significa? Que homens e mulheres deveriam receber o mesmo salário, o mesmo valor, porque exerciam a mesma profissão.
olha o que foi que aconteceu no governo de Vargas. Olha os benefícios que ocorreram no período que Vargas teve como presidente do nosso país. Ele apresentou melhorias, foram votadas, foram discutidas, foram debatidas, foram promulgadas e colocadas dentro da Constituição. Olha o que aconteceu: voto secreto, mulheres passando a ter direitos, escolas gratuitas, ensino religioso facultativo, homens e mulheres que exercem a mesma função passam a receber o mesmo valor salarial, ter o mesmo direito trabalhista. Então, olha os benefícios que foi sendo trazido para o povo. E quando eu digo povo, independente da classe social. Pega elite, pega classe média e pega classe baixa, ou seja, rico e pobre. Além disso, nós temos outras coisas ainda dentro dos direitos sociais. Então, a gente acabou de ver homens e mulheres ter mesma condição salarial, o mesmo valor. Foi estabelecido regras para o trabalho de menores e das mulheres, bem como instituir as férias e o descanso semanal remunerado. Olha o direito às férias entrando como um direito trabalhista, o dia de folga como um benefício, o descanso semanal, a remuneração, você ter aquele período de descanso, mas você está sendo remunerado porque faz parte do seu processo trabalhista. Então, começou a fazer parte de quê? Dos direitos trabalhistas impulsionados pelo governo de Getúlio Vargas. Além disso, por voto indireto, a Assembleia Nacional Constituinte elegeu Getúlio Vargas presidente da República com o mandato até maio de 1938, dando início, assim, o segundo governo de Getúlio Vargas, o primeiro de 1930 a 1934, e o segundo governo sendo instituído neste momento, através do voto indireto, de 34 a 38. Nesse momento, eu vou apresentar a vocês 3 mulheres que foram importantes nesse período do governo de Vargas, a participação delas dentro das mudanças das leis dos benefícios para a nossa sociedade. A primeira que apresento para vocês é Almerinda Farias Gama. Aqui vocês podem ver ela realizando a sua participação nas eleições. Então, nós temos o seguinte, observando aqui embaixo. Almerinda Farias Gama, primeira mulher representante classista a votar nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. O que é classista, professora? Dentro de uma classe social permitida, elite. No Rio de Janeiro, no ano de 1933. Tendo atuado anteriormente como cronista e advogada. Olha as profissões que ela exercia. O que é um cronista? Aquele que noticia algum acontecimento no jornal da cidade. E ainda era advogada. Almerinda candidatou-se em 1934 a deputada federal com a proposta de lutar pela emancipação feminina, pelos direitos dos trabalhadores e pela educação gratuita e obrigatória para todos. Embora não tenha conseguido se eleger, acabou se destacando na política durante o período. Por que ela não conseguiu se eleger? Porque naquele período, os homens, eles tinham uma visão machista. Tinham uma visão de que a mulher ela deveria ter as seguintes funções: ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, preparar almoço para o marido, cuidar da vestimenta do marido e receber no momento que ele chegar. As mulheres, nesse momento, conseguiam comprovar que elas poderiam fazer tudo isso, além de ter uma profissão, ou seja, trabalhar. Nossa segunda mulher que fez parte desse momento de representatividade, Berta Lutz.
Aqui nós temos a primeira, Almerinda Farias Gama, nas eleições, votando em 33. E aqui, Berta, a gente já encontra ela no momento de reunião. Quem foi Berta? Vamos lá, baixar aqui para vocês entenderem. Foi uma cientista e diplomata brasileira durante a Conferência das Organizações das Nações Unidas da ONU em junho de 1945. Então, vou subir aqui a imagem para vocês verem. Nessa foto, você vê a sua importância. Ela numa reunião com representantes de vários países do mundo. Reunião de quem? Da ONU, Organização das Nações Unidas. Cientista e diplomata brasileiro, ou seja, representando o Brasil. Berta fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922. Militou pelo direito ao voto feminino, que é militar. Lutou, foi às ruas, lutou por seus direitos, fez manifestações, exigiu leis, participou desses movimentos, até que ela fosse aprovada. Então, enquanto não conseguisse aprovar, ela estava ali reivindicando. Foi também professora do Museu Nacional e atuou como deputada federal a partir de 1936. Se eu digo para vocês que ela atuou, significa que ela foi eleita, lutando pelo direito de igualdade salarial para as mulheres e representando o Brasil nos eventos internacionais. Berta foi uma das diplomatas latino-americanas que insistiram para que a igualdade de gênero fosse mencionada no documento da ONU em 1945, direitos iguais para homens e mulheres. E a nossa terceira, que vamos analisar, Antonieta de Barros. Quem foi ela? Aqui nós temos a foto que representa a Antonieta, ou seja, a sua menção à pessoa. Nós temos aqui, ó, retrato de Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil em 34. Olha a representatividade dentro da nossa história. Mulher e negra. Foi a primeira, dando um marco, um pontapé para a mudança da história da participação da mulher dentro da política. Pelo Partido Liberal Catarinense, mandato que exerceu até o ano de 37, entre 1947 e 1951, Antonieta assumiu novamente o cargo, ou seja, ela foi reeleita. Ao longo de sua vida, Antonieta militou pela valorização da cultura negra, pela emancipação da mulher e pela educação universal para todos. Em 1935, foi responsável por escrever os capítulos Educação e Cultura e Funcionalismo da Constituição do Estado de Santa Catarina. Antonieta também exerceu por muitos anos a função de professora e diretora no Colégio Dias Velho, posteriormente foi rebatizado com seu nome. Então, até hoje a escola existe e ela não tem mais o nome de Colégio Dias Velho, mas sim Colégio Escola Antonieta, em homenagem à professora e diretora que fez parte da história não só do estado de Santa Catarina, mas propriamente para a história do Brasil. Como atividade, para a gente concluir nossa aula, segunda questão, aqui na tela para vocês, copiar e responder no caderno. Professora, eu preciso copiar o texto? Não, não precisa. Basta você copiar o enunciado da segunda questão, o item A e o item B, falando sobre os movimentos das mulheres, de que forma a mulher lutou pela sua igualdade, pelo seu direito de exercer sua profissão, de participar da política. Então, segunda questão, com base da Constituição de 1934, que a gente acabou de estudar no decorrer da nossa aula. Tem um texto informativo, um trecho dele. Desse trecho, vocês vão responder o item A e o item B. Copiou no caderno, respondeu, envia a foto lá no Class, dentro do prazo de entrega
para que você não fique prejudicado na sua pontuação. Qualquer dúvida que surgir, pode passar a mensagem lá no Class, que eu vou lhe explicar, vou esclarecer sobre o que você estiver perguntando, ou seja, tirar a sua dúvida. Vamos ficando por aqui, até a nossa próxima aula e tchau!